MKK Web Rádio. Sexta-feira, dia 28 de setembro. Feira Esotérica MKK Internetica. Atendendo os ouvintes ao vivo. Venha fazer as suas previsões ao vivo pela sua MKK Web Rádio. A primeira rádio do Brasil a fazer uma feira esotérica ao vivo e online. O evento reunirá oraculistas atendendo os ouvintes e internautas ao vivo via chat, telefone do ouvinte, WhatsApp, com tarô, cartomancia, runas, baralhos ciganos, palestras, ensinamentos, filosofia e muito mais. Você poderá assistir tudo que rola nos bastidores do estúdio da MKK Web Rádio, pelas lives do Facebook, YouTube, Twitter. Sexta-feira, dia 28 de setembro. Feira Esotérica MKK Internetica. A partir da 1h. Participe pelos telefones 3221-9515 ou WhatsApp 98291-6790. Realização MKK Web Rádio. Você acredita nos oráculos? Como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo, pelo fone do ouvinte 11 3221 9515, WhatsApp 98291 6790, pelo chat em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito, só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando o que é bom, batendo a todo momento, tocando o que é bom. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Visões de uma Paranormal. A apresentação com a paranormal e metafísica Kátia de Gaia. Aqui pela sua MKK Web Rádio. Olá, boa noite, pessoas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Kátia de Gaia, estou aqui todas as terças-feiras a partir das 18 horas, ao vivo, com uma temática, um convidado, conteúdo, justamente para que você possa evoluir através do conhecimento. E hoje eu trouxe um tema maravilhoso, juntamente com uma convidada que fala com muita propriedade e ela vai falar sobre ansiedade. Eu estou aqui nos estúdios da MKK Web Rádio com Bianca Arada. Ela é psicóloga. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Espero esclarecer algumas dúvidas sobre a ansiedade. Bem, sem dúvida nenhuma você vai esclarecer, porque este é um tema, né, Bianca, que querendo ou não, está envolvendo a maior parte da sociedade hoje em dia, não é? Isso, a ansiedade ela está presente na maior parte das pessoas, né? A grande maioria das pessoas sentem algum nível de ansiedade. Então, a ansiedade ela é desde uma pequena angústia, um pequeno nervosismo por uma situação, por algo que vai acontecer, até algo muito grande que chega a ser físico. Muito bem. Bem,
Eu acredito até que você que está aí nos assistindo, seja pelo YouTube, né, pelo canal da MKK, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, você pode enviar sua pergunta para a convidada falando sobre o tema. Se você tem esse distúrbio ou acredita ter, vale a pena você entrar em contato pelos telefones da MKK, que você já sabe. Pelo WhatsApp, você envia sua pergunta no 982916790 ou você pode ligar no telefone do ouvinte, o 3221-9515. E compartilhe esta live via Facebook para que muitas pessoas tenham acesso aos nossos programas e também ao meu programa e este conteúdo. Eu quero saber o que caracteriza a ansiedade. Bom, então a ansiedade, ela vem desde sintomas e sinais psicológicos, né? Como um grande nervosismo, uma angústia, ou uma sensação de que algo está para acontecer. E também tem os sintomas físicos, geralmente o suor nas mãos, um tremor, ou de repente uma palpitação. Algumas pessoas, quando tem algo um pouco mais forte, chega a sentir, por exemplo, dor no peito, né? Mas aí a gente já está falando de um transtorno. A ansiedade comum, ela é sentida nessa sensação mesmo de que algo está para acontecer. Então é essa coisa de, nossa, eu tenho um compromisso e a hora não passa. Então é essa sensação de que algo está para acontecer, mas parece que nunca chega. Então é aquele dia que tem horas intermináveis. Sim. Aquela semana que a gente espera, quando a gente está esperando um pagamento, que parece que não chega o dia nunca. Então, isso também é ansiedade. É verdade. E esse transtorno faz parte da maioria das pessoas, querendo ou não, porque é um transtorno, ansiedade. É tão diferente de expectativa, não é mesmo? Sim, a expectativa é quando a gente espera algo, né? A gente está realmente imaginando que algo vai acontecer. Sim. Mas não necessariamente a gente se sente angustiado por isso. Verdade. Né? A ansiedade, ela já parte do princípio que ela é angustiante. E aí, quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade, que aí é algo bem mais grave, precisa de um tratamento e tudo mais, a gente está falando de realmente a paralisação de algo. Então, a ansiedade, para a gente deixar bem claro aqui a diferença, a ansiedade, provavelmente ela vai nos mover a fazer algo. Então, se eu estou ansiosa para comprar um carro, então eu vou trabalhar para isso, né? Eu vou querer trabalhar bastante, eu vou arrumar várias formas de conseguir dinheiro. Então, essa ansiedade, ela vai me mover. Quando eu tenho um transtorno de ansiedade, então essa ansiedade, ela me paralisa. Eu não me movo. Então, eu começo a ter medos irracionais, eu começo a, de repente, se eu passei por uma situação traumática, eu tenho flashbacks dessa situação, eu passo a sentir que eu não consigo ficar à vontade, por exemplo, em situações sociais, como festas, restaurantes. Eu realmente começo a não me sentir à vontade em tudo na minha vida. E aí começa o enclausuramento. Que muitas pessoas confundem isso com a depressão. Verdade. É muito comum essa confusão. E aí, no caso, é um diagnóstico, é uma doença já, que tem que ser tratada Isso. com medicamento também. Não necessariamente. Não necessariamente? Tem casos em que a gente vai tratar com medicação, mas vou dizer como, por exemplo, eu trato no meu consultório. Quando alguém chega com uma ansiedade muito forte, primeiro a gente tenta técnicas naturais. Então, vou pedir para essa pessoa tomar muito suco de maracujá, vou pedir para essa pessoa tomar banhos mornos quando ela estiver bem ansiosa, vou pedir para ela respirar profundamente. Então, a gente ensina a pessoa a respirar, porque o ansioso, ele respira muito rápido. É verdade. Né? Então, a gente ensina a respirar, a gente ensina técnicas de relaxamento. Então, a gente parte para coisas mais naturais. Se ainda assim essas coisas naturais não funcionam, não tem um bom resultado, aí a gente parte para o floral, que aí já é uma coisa um pouquinho mais forte. E aí, se ainda assim não der, aí sim parte para medicação mais séria, com psiquiatra e tudo mais. Então, o tratamento, ele vai ser, quando chega nessa fase, ele vai ser a medicação junto com uma terapia. Perfeito. E, assim,
para a gente detectar a diferença entre um e outro, fica exatamente nessa medida de até essas manias de perseguições, coisas que parecem muito ligadas à depressão e na verdade é um transtorno. Então, A diferença, assim, para as pessoas saberem entre a ansiedade e o transtorno, bem visível. Então, vamos lá. Sempre que estiver atrapalhando a vida de uma pessoa, é um transtorno. Por isso a palavra transtorno. Claro. Tá? É quando está atrapalhando. A coisa não está fluindo. Então, vamos pensar no trânsito. Né? O trânsito, quando flui, ok, ele está normal. Quando ele trava, atrapalha a vida de todo mundo. Então, a nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente tem um sintoma, mas de repente ele não é tão forte, ele não está me travando, ele não faz eu paralisar a minha vida, então realmente tá ok. Agora, a partir do momento que eu deixo de ir a uma festa porque eu vou me sentir mal, ou eu deixo de ir a um cinema porque eu acho que eu não vou ser benquista num cinema, ou quando de repente eu não consigo sair de casa sem pensar que algo de ruim vai acontecer. Então, quer dizer, eu estou deixando de viver a minha vida fluidamente e isso passa a ser realmente um transtorno. Muito bem. Olha, vamos pensar assim. Uma pessoa que vive no seu dia a dia. Nós temos uma vida extremamente corrida. Hoje, é muito difícil você não sentir ansiedade no decorrer do seu dia. Sim. Quando se torna isto, como a pessoa pode detectar que ela está já descambando para algo não tão normal como você disse, que a ansiedade pode ser uma mola propulsora se a pessoa souber lidar. Mas qual é o alerta para aqueles que estão migrando? Porque a linha pode ser tênue, não é? Sim. Geralmente a insônia, quando a coisa já está começando a ficar mais do que deveria. Então, as pessoas passam a ter poucas horas de sono, porque as primeiras horas que elas tentam dormir, elas ficam pensando no que elas precisam resolver. Então, isso é um sinal de muita ansiedade. Pessoas que gesticulam demais ou tremem as pernas demais. Então, são pessoas que têm um acúmulo de energia. Esse acúmulo de energia advém da ansiedade. Boca seca, ela traz essa sensação de que eu preciso da água o tempo inteiro, essa coisa de que tem alguma coisa errada, né? Outras coisas vão vir também como sinais para a gente entender que não está muito legal. Quando eu começo a falar com uma pessoa e eu a interrompo o tempo inteiro e eu não consigo terminar um assunto. Então, eu tô aqui falando contigo. E aí você começa a me interromper. Mas é isso, mas é aquilo, mas é isso, mas é aquilo. Mas é tal coisa. Então ela troca de assunto muito rapidamente e ela não consegue terminar aquilo que ela começou. Então, isso também é um sinal de que a ansiedade já está começando a descambar para um transtorno. Falta de organização. Sim. E diferente da atenção até, porque muitas pessoas... Você está falando, a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. Isso. Aí ela começa a falar e ela quer que você acompanhe o raciocínio dela. Isso também é uma ansiedade? Sim, sim. Inclusive, essas pessoas, elas têm uma mania, né, de se atropelar na fala. Então, elas estão falando e, ao mesmo tempo que elas estão falando, aqui já está pensando muita outra coisa. E aí elas acham que elas estão na mesma velocidade, pensamento e fala. Só que na realidade não. A fala geralmente ela está mais atrasada do que o pensamento. E aí ela se atropela, ela fica falando palavras erradas o tempo inteiro. Né? Ela começa a de repente achar que falou algo e ela não falou. Então, mas eu te falei que aquele convite lá era para sábado agora. Não, fulana, você não me falou. Mas eu falei, eu lembro aqui na minha cabeça que eu falei. E, na verdade, ela achou que falou e não falou. Ela começa a se atrapalhar. Começa a acontecer, de fato, uma desorganização mental. Puxa vida. O toque, ele tem a ver com a ansiedade? Tem tudo a ver.
É um dos transtornos. É um dos transtornos. Por favor, diga. Eu falei toque, né? Nem todo mundo sabe o que é. É transtorno obsessivo compulsivo. Então, o toque ele é conhecido por pessoas que têm, por exemplo, mania de limpeza, ou pessoas, por exemplo, que têm que pisar numa linha reta, não pode fazer curva. Então, são pessoas que têm toque. É muito confundido o toque com o perfeccionismo. Sim. Tá? O perfeccionismo é quando a gente quer que tudo saia perfeito. Então, a gente faz o nosso melhor, né? A gente dá o nosso máximo e a gente tenta realmente conseguir algo bem legal. Agora, quando a pessoa tem toque, ela organiza algo na cabeça dela e não pode sair daquele planejamento. Se sair, essa pessoa fica louca da vida. Ela briga com todo mundo, ela começa a ter uma desorganização física, inclusive. Ela sente isso fisicamente. E aí o toque, muitas vezes, ele também vai vir, por exemplo, por pensamentos. Então, essa pessoa, ela pensa, por exemplo, que se ela não limpar 10 vezes o mesmo local, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, a ansiedade, ela gera toda essa sensação e esse pensamento obsessivo, que na psicologia, a gente chama de pensamentos obsessivos, que são pensamentos que não saem da cabeça. Por mais que a gente tente desfocar daquilo, não pensar naquilo, realmente a pessoa começa a se cansar de tanto que ela pensa aquilo. Então, para ela parar de pensar, ela vai e faz. Nossa, deve ser cansativo. Bastante. E aquelas pessoas que completam nossa frase, né? Ansiedade pura. Você tá falando, a pessoa repete. Menina, aquilo é cansativo pra mim. Quando eu lido com pessoas. É bem difícil. É bem difícil, né? Aí é quando realmente a ansiedade tá muito forte. Nossa. E assim, no dia a dia, as pessoas que elas têm uma dificuldade em controlar, em se manter calmas, ou buscar serenidade dentro de si, dentro do tratamento. Como que é o passo a passo? Porque a gente conhece do AA, né? É mais ou menos isso também, por um dia, aquele dia. Como Eu uso muito o exemplo do AA no consultório. É mesmo? Primeiro porque o AA, eles criaram uma técnica muito interessante, porque toda pessoa que é adicta, ela é ansiosa. É uma coisa ligada na outra, não tem jeito, tá? Então, geralmente ela age por uma ansiedade. Sim. Tá? Então, ela está controlando não só o vício, mas também a ansiedade dela. Quando a gente vai tratar só a ansiedade no consultório, o passo a passo, ele vai muito nessa questão. Vamos lá, por hoje, você vai procurar viver o hoje. Você não vai pensar no amanhã, porque a ansiedade tem muito disso, né? Do amanhã. Então, a gente se preocupa muito. Será que vai dar certo? Será que o que eu vou comprar vai ficar legal? Será que a festa vai dar certo? Será que eu vou arrumar um trabalho? Eu tô vendo aqui que tem várias perguntas já. O que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai? Então, isso é uma ansiedade muito forte, né? Quando a gente fica realmente tentando procurar saber, tentando prever o futuro. Então, o passo a passo, ele geralmente... Quando eu trabalho ansiedade no consultório, a primeira coisa que eu faço, aprender a controlar uma crise. Então, a crise, geralmente, ela é desesperadora. A pessoa não está esperando e, de repente, ela tem a palpitação, ela tem uma crise de choro, falta o ar, ou tem uma dor no peito, enfim. Ou tudo isso ao mesmo tempo. E me permite só te interromper, porque eu acho isso importante. As pessoas acham que é frescura, não é, viu? Isso. A gente que lida com isso no dia a dia, às vezes numa condução, no metrô, já vi várias vezes esse tipo de surto. E você tem que ir dar atenção para a pessoa e não fazer que essa pessoa é doida. Ela não é. Isso pode acontecer com qualquer um e não é silencioso. Ela não dá aviso. Desculpa, eu precisava falar isso porque outro dia eu participei e pude ajudar uma pessoa. Sim, é muito importante a gente falar dessa questão da frescura. Toda pessoa que tem um transtorno psicológico,
ela é entendida na sociedade ou como louca ou como uma pessoa cheia de frescura, né? E, na real, é uma pessoa que está em muito sofrimento. Então, a gente não pode simplesmente sair julgando todo mundo. Essa aí é fresca, essa aí é louca. Gente, qualquer pessoa pode passar por isso. Concordo. Né? E a loucura... vamos entender um pouquinho. A loucura é quando, naquela época lá de década de 30, de 40, a gente não tinha a ciência que a gente tem hoje para nomear o que as pessoas sentiam. A loucura nada mais é que quando alguém está em descontrole. Todos nós podemos estar em descontrole em algum momento. Ou seja, a loucura ela é muito relativa. Sim, vai de fatores, né? Isso. De substâncias orgânicas. Exatamente. E tudo mais, né? Exatamente. Então, a pessoa que é ansiosa ou que tem uma depressão, por exemplo, geralmente as pessoas costumam zombar, né? É falta de um tanque de roupa para lavar, é falta de uma pia. Então, assim... Não é bem por aí, gente. Vamos parar de banalizar os transtornos psicológicos, que são muito invasores, são muito prejudiciais na vida dessas pessoas que estão passando por isso. Só voltar no passo a passo para a gente não deixar sem fechar o assunto. O passo a passo, então. Eu vou ajudar essa pessoa a controlar. Como? Técnicas de relaxamento, respiração. Vou pedir para essa pessoa fazer exercício físico, porque é muito importante para descarregar essa energia. Uma musculação, uma caminhada, uma natação. Pode ser, ou pode ser algo mais forte, tipo um Muay Thai, ou de repente, se a pessoa não gosta de coisas muito brutas, ela pode ir para um Pilates, ela pode ir para um yoga. Uma dança. Uma dança, que é muito gostoso. Então, eu vou pedir sempre para essa pessoa fazer um exercício físico, porque isso vai ajudar, inclusive, a manter o bem-estar dessa pessoa, por substâncias que a gente libera. Fora isso, eu vou pedir para essa pessoa começar a viver o hoje, né? Então, vamos viver o hoje. Hoje, a gente vai fazer o quê? Então, hoje eu fui trabalhar, aí eu voltei para casa, fui trocar de roupa, tomei um banho, taranã, vim para cá. E aí eu estou vivendo o agora, esse programa. Né? Saindo daqui, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas depois eu vou pensar nisso. Né? Amanhã é um outro dia. Então, a gente vai tentar viver um dia de cada vez, vivendo e aproveitando o máximo que a gente puder daquilo que a gente está vivendo. Por quê? O amanhã, a gente não sabe se vem. Né? A gente não sabe se a gente vai acordar. Então, como que a gente vai ficar vivendo em função do amanhã se a gente nem sabe se ele vai acontecer? Né? Então, esse é o primeiro passo a passo. Depois que a pessoa já estiver um pouco mais controlada, aí a gente vai começar a tentar entender o que gera essa ansiedade nessa pessoa. Então, a gente chama de gatilhos. Esses gatilhos são pequenas coisas no nosso dia a dia que vão gerar a ansiedade. Uma situação ruim, ou, de repente, uma pessoa. Né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que a sogra é o gatilho dela. Né? E a sogra, ela fala muitas coisas negativas, muitas coisas pesadas, e ela fica muito mal. Né? Então, essa questão de você entender o que realmente gera ansiedade em você vai fazer com que você aprenda a controlar. Então, a ansiedade, na realidade, ela não tem uma cura. Ela tem um controle. Você vai ter todo o controle da situação e, claro, em algum momento da sua vida, as coisas vão mudar e você vai passar a ter que redescobrir o que você vai precisar fazer para ter o controle novamente. Bem, eu acredito que as pessoas ganhem muito se conhecendo, porque quem vai para este tratamento, ela se autoconhece. Sim. Então, controlar a ansiedade é algo que todo mundo deveria. E por que muitas pessoas geram ansiedades pós-parto também, além da depressão pós-parto, ou na perda de algo? Por que a perda remete à ansiedade? Então, vamos lá. A gente vai voltar lá no comecinho da nossa conversa, quando a gente fala que a ansiedade é uma angústia. Tá? A angústia na psicanálise, ela vai ser entendida
como uma possível perda ou uma perda de fato. Então, tudo aquilo que a gente imagina que a gente vai perder ou que a gente entende como perdido gera uma angústia, consequentemente vai gerar uma ansiedade. Então, todas as pessoas que têm alguma situação de perda, elas podem sim sentir uma ansiedade muito forte. Mudanças drásticas também acabam gerando ansiedade, principalmente pela sensação de perda. Então, se a gente analisar a nossa vida ao longo, ela é toda cheia de perdas. A gente começa, por exemplo, no nascimento. Sim. A gente perde o quentinho do útero da mãe, né? Aquela coisa gostosa. A gente perde toda aquela proteção. E isso é tido como uma ansiedade. Sim. Quando a gente começa a virar criança, que a gente já não tem mais o colo da mãe o tempo inteiro, que a gente já não tem mais as coisas na mão o tempo inteiro, isso também é tido como uma perda. A fase em que a gente sai de criança para adolescente, então a gente perde aquele corpo inocente, aquele corpo de criança, a gente começa a ter um corpo realmente mais adulto, né? A gente vai tomando formato. Isso também é tido como uma perda. Nossa. Então, tem muitas perdas ao longo da nossa vida. E aí, claro, vai ter uma fase que a gente vai ter perdas mais fortes, mais impactantes. Do tipo a perda de uma mãe, a perda de um pai, a perda de um cônjuge. Então, a gente vai ter perdas ao longo da nossa vida, seja mais forte ou mais fracas, que vão fazer com que a gente se sinta ansioso. Por quê? Porque a gente não sabe como vai ser dali em diante. É o desconhecido. Sim. Então, o desconhecido, você sabe bem disso, gera muita ansiedade. Muita. Para você, o oposto da ansiedade é mais uma frustração ou uma depressão? Eu acredito que seria a depressão. A depressão. Porque aí a depressão, ela já é uma falta de expectativas, a depressão é a falta, o não vislumbrar o futuro. A pessoa está tão presa no passado que ela nem sequer ela vislumbra o amanhã. E aí ela vem com aquela frase, amanhã nem sei se eu vou estar vivo. Né? Então, o oposto da ansiedade, para mim, é a depressão. Porém, existem casos de depressão e ansiedade ao mesmo tempo. Então, são pessoas que sofrem tanto com o futuro quanto com o passado. Não que seja um distúrbio bipolar. Não necessariamente. Porque a gente tem o transtorno depressivo misto, que é quando existe sintomas de depressão, mas também sintomas de ansiedade. A bipolaridade, ela vem mais numa questão de desregulação do humor. Então, essa pessoa, ela está aqui conversando com você numa boa e, de repente, ela acha que a vida dela está horrível. Ou ela está lá achando que a vida dela está acabando, que ela está no fundo do poço. E aí, de uma hora para outra, ela diz, não, mas está tudo ótimo, né? A vida é linda. E aí, ela começa a ter outros picos aí, que são picos mais de euforia. Então, o transtorno bipolar, ele é um transtorno mais de desregulação do humor. O transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade são questões bem mais profundas. Sim. Você acredita que a alimentação, ela provoca mais ansiedade dependendo do alimento? Com certeza. A carne, por exemplo. Olha, a carne eu não tenho informações, mas eu posso te dizer, por exemplo, do café. Né? A pessoa que é ansiosa e toma café, ela fica 3 vezes mais ansiosa. Eu tomo café! Socorro! Eu tomo café! E o alface, por exemplo, ele é um alimento calmante. Né? Então, a gente tem, sim, melão. Né? Então, a gente tem muita influência, sim, da alimentação no nosso dia a dia, referente ao nosso humor, referente a transtornos. Sim. Então, sempre que uma pessoa chega com um transtorno, por exemplo, ansioso, eu peço para tomar muito cuidado com café, muito cuidado com Coca-Cola, muito cuidado com chocolate. São reduzir, alimentos, né, o açúcar. Sim, são alimentos que realmente pioram muito a situação da pessoa. Essa questão da hiperatividade. Nem todas as crianças são hiperativas, nem todas as pessoas são.
também é uma coisa vista pela ansiedade? É um olhar para a ansiedade? É um tipo de olhar para a ansiedade, né? A pessoa que ela é hiperativa, ela tem um acúmulo de energia no corpo dela. Energia a gente pode entender como várias coisas. A gente pode entender como energia sexual, a gente pode entender como energia ansiedade, a gente pode entender como várias outras formas, né? De repente uma expectativa muito grande, mas de toda maneira ela é energia pura. E quando a gente fala de uma pessoa que não consegue ficar quieta, é uma pessoa que provavelmente está muito ansiosa. Ela não consegue dar um tempo, né? As pessoas, por exemplo, que estão o tempo inteiro no celular, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que me falam, mas Bianca, a pessoa não responde, eu mando mensagem, a pessoa não responde. Mas espera aí, ela precisa responder na mesma hora que você manda, né? Então, quer dizer, eu tenho que ficar colada no celular ali, esperando alguém me mandar mensagem. Não, eu tenho o meu tempo, eu tenho os meus afazeres. Tem pessoas que não gostam de celular, então elas não vão ficar coladas no celular o tempo inteiro. Verdade. Né? Eu acredito que a nossa sociedade hoje, ela precisaria desplugar, fazer um reset e voltar, né? Porque a maioria hoje está dentro desta conexão com a ansiedade. Sim. Mas ela precisa saber o limite, né? Ou podemos dizer a dose certa. Exatamente. Quando a gente fala de ansiedade em São Paulo ou ansiedade nos dias de hoje, a gente está falando de algo que é muito difícil das pessoas entenderem que precisa ter um limite, né? Então, eu vejo hoje as pessoas, por exemplo, no metrô, elas estão travando a passagem porque elas estão digitando uma mensagem. Verdade. Isso é uma ansiedade, porque, peraí, eu não posso esperar terminar de subir a escada rolante para responder? Eu paro num cantinho e respondo. Mas isso é ansiedade ou é má educação? Aí, vamos lá. Eu acredito que é uma junção de ansiedade com uma falta de educação, mas não pejorativa. No sentido de realmente as pessoas não terem sido educadas para isso. Porque o celular, ele é muito recente, o smartphone, ele é muito recente. É verdade. Né? Então, todas essas pessoas que hoje convivem com o smartphone, elas não têm uma educação desde pequeno, como a gente tem, por exemplo, para se sentar à mesa. Né? Então, eu acho que, na realidade, o que está faltando é uma educação para isso, para que as pessoas entendam. Gente, olha, isso aqui é para fluir, não é para parar para responder uma mensagem. Né? No trânsito, eu não vou parar o carro no meio do trânsito para responder uma mensagem. Verdade. Né? Então, está faltando uma educação nesse sentido, das pessoas realmente entenderem o que elas estão fazendo e, ao mesmo tempo, dar uma controlada nessa ansiedade de que o outro não pode esperar 1-2 minutos por uma resposta. Né? Ou horas, porque, de repente, a pessoa realmente está de folga. Né? Eu saí de folga agora nesse feriado e o meu celular quebrou e eu fiquei 36 horas sem celular. E aí, por que eu contei? Porque eu achei muito engraçado que eu fiquei ansiosa. E eu falei, gente, eu não acredito que eu tô ansiosa por conta de um celular, né? Porque eu não tô com o celular na mão. O que é um hábito, né? Exatamente. Então, percebe? Eu que não trabalho o tempo inteiro com o celular, que eu não tô ligada o tempo inteiro no celular, eu senti ansiedade, né? Agora, você imagina pessoas que estão o tempo inteiro com o celular na mão. Realmente, eu acho que nossa sociedade ela está doente. E dentro disto, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para o público para conhecer o seu trabalho, com seus contatos e tudo mais. Então, vamos lá. Eu tenho uma página no Facebook, se vocês quiserem procurar, chama Psicóloga Bianca Harada. No Instagram eu também tenho uma página, chama Psi Bia Harada. E aí vocês podem também entrar em contato comigo no WhatsApp, que é o 11 98156 2378, tá bom? Para se tratarem, para bater um papinho, entender que muitas coisas têm jeito. Sim, aliás, a maioria. A maioria. Eu costumo dizer que só a morte que não tem jeito, porque o resto a gente vai dando o nosso jeitinho. Com certeza. Bianca, gratidão pela sua contribuição. Gente, eu vou
fazer um intervalinho bem rápido para dar um beijinho aqui na Bianca. Na volta, eu venho com o tarô, que é o meu segundo convidado de hoje. Até já. Tchau, tchau. Você está conectado na MKK Web Rádio. Sexta-feira, dia 28 de setembro. Feira Esotérica MKK Internetica. Atendendo os ouvintes ao vivo. Venha fazer as suas previsões ao vivo pela sua MKK Web Rádio. A primeira rádio do Brasil a fazer uma feira esotérica ao vivo e online. O evento reunirá oraculistas atendendo os ouvintes e internautas ao vivo via chat, telefone do ouvinte, WhatsApp, com tarô, cartomancia, runas, baralhos ciganos, palestras, ensinamentos, filosofia e muito mais. Você poderá assistir tudo que rola nos bastidores do estúdio da MKK Web Rádio, pelas lives do Facebook, YouTube, Twitter. Sexta-feira, dia 28 de setembro. Feira Esotérica MKK Internetica. A partir da 1h. Participe pelos telefones 3221-9515 ou WhatsApp 98291-6790. Realização MKK Web Rádio. Muito mais rádio. Disparado em audiência. MKK Web Rádio. 98291-6790. Voltamos, gente, eu ouvindo essa musiquinha que tava relaxando depois de falarem de ansiedade, né, Marcão? A gente tem que relaxar. Muito bom, vocês gostaram? Bem, eu amei a pauta, eu acho que é super construtiva e vale sempre a pena a gente trazer estas pessoas para contribuírem com seus estudos e tudo mais. Bem, eu tô aqui com 2 oráculos para a gente trabalhar. Eu vi que tem bastante pergunta aí, mas eu quero fazer aqui a gentileza de pedir a todos, né, que sempre compartilhe, né, as nossas lives, assista agora pelo YouTube, pelo Twitter, pelo site. Vocês têm como fazer isto o tempo todo. Olha que bacana. E também você pode enviar um vídeo com no máximo 30 segundos de duração, falando o seu nome, de onde você fala, e em seguida você pode dar o seu depoimento sobre a MKK Web Rádio, o que ela mudou em sua vida e acrescentou. Nós queremos saber. E enviem pelo WhatsApp 98291-6790. De preferência, filme assim, tá? Não em pezinho, assim. Combinado? Muito bem. E a Feira Esotérica da MKK Internetica será no dia 28 de setembro, sexta-feira, a partir das 13 horas. Você sabe que a sua participação online é gratuita e ao vivo com aqueles que estarão aqui comandando os seus programas neste dia festivo. Muito bem, muito bem. Eu acho que são esses. Você já tem, né? Facebook, YouTube, Google+, também e Twitter. Nossa, gente, nós estamos em tudo. Adorei. E no site da MKK. Bem, vamos lá. Temos bastante perguntas. Eu vou responder, faço uma pausinha, falo alguma coisa do meu trabalho e vocês ficam aí. Primeira pessoa... Muito obrigada por parabenizar o programa. Que bom que você compartilhou. Ela não me dá só o nome do filho. Vamos canalizar aqui essa energia. Você quer saber se seu filho teve algum tipo de desentendimento, algum tipo de questão, porque ele não acompanhou vocês em um evento, né? Vamos ver aqui. Para mim, uma atitude dele voltada
para algumas inseguranças. Então, ele precisa aí se reportar, até mesmo para compreender melhor as situações, seja ele com a parceira, seja com o ambiente, sejam com as pessoas que lá estariam. Então, para mim, tem aqui uma configuração de insegurança, tá? Então, é importante ele ter conhecimento do que está acontecendo. Bata um papo, converse, seja amiga. A partir disto, você pode começar a trabalhar esse lado dele, ou timidez, ou insegurança, ou mesmo um desvio de conduta que dá para ser reparado o quanto antes, tá bom? Boa sorte aí para vocês. Vamos lá. Margarida é a minha próxima. Gostaria de saber se consigo legalizar o meu espaço para trabalho. As cartas dizem que sim. Tudo depende de uma construção interna e externa. As cartas mostram um momento de amplitude, de querer deixar tudo certinho, tudo arrumadinho, uma ideia concebida positiva. E eu sei que você vai alcançar, mas assim, vá devagar, sem criar uma neura em cima disto. Faça com muito amor, com muito carinho. Às vezes a gente coloca a perder um plano de vida, um plano de trabalho por questões de ansiedade e impulsividade. Então, se você ouviu aqui a pauta de hoje, o conteúdo de hoje sobre ansiedade, vá devagar. Então, planeje bem para que você alcance seu objetivo. Tá bem? Muito bom. Vamos lá. Existe aqui uma pessoa questionando sobre uma relação. Eu posso não falar, mas as pessoas estão lendo. Você esqueceu desse detalhe, né? Mas vamos lá. Então, vamos ver. As cartas dizem que para mim é uma coisa muito incerta. Não existe aqui um futuro. E existem coisas que precisam ser muito bem trabalhadas antes de acontecer alguma coisa neste relacionamento, se é que é um relacionamento. Para mim não é uma relação, é algo que está sendo conduzido pela pele, pelo sensorial. Então, muito cuidado nesta questão, tá bom? Para que você não se fira e nem se machuque. Eu acho que você entendeu bem o que eu quis dizer, não é mesmo? Muito bem. Vamos lá. Outra pergunta. Janaína. Estou casada e com um relacionamento meio frio. Quero saber se a relação vai prosperar ou se está num caminho de um desfecho, de um divórcio. Bem, as cartas elas são muito claras em me informar que precisa ser devidamente trabalhada esta relação. Para vocês chegarem no divórcio é um pé, para vocês construírem a relação é um caminho. Então, eu não creio em facilidades, eu creio na concepção e na verdade. Se existe amor, existe relação. Se não existe mais amor, nada mais existe. Cada um para o seu lado. Isso é uma coisa que até o final do ano é bom decidirem. Tá bom? Boa sorte. Bem, eu vou fazer um intervalinho aqui para falar sobre duas questões. Primeiramente, eu tenho meu site, onde toda segunda-feira eu coloco a previsão do horóscopo cigano para o seu signo, através do
Tarô Cigano Intuitivo. Então você pode ir lá toda segunda-feira no www.soldegaia.com.br e você pode ver a previsão para o seu signo. E tem também um ritual que eu acho maravilhoso, muito certeiro, que eu coloco para que vocês façam mensalmente para Santa Sara Kali. Então é um ritual abençoado e vale a pena você testar. Lembrando que também em meu site tem vários vídeos, assim como no canal no YouTube, sobre rituais, sobre orações diversas e conteúdos também meu canal Sol de Gaia no YouTube. Eu tenho para mim uma questão. As pessoas quando nos procuram através dos oráculos, elas querem satisfazer um desejo momentâneo, uma curiosidade momentânea, para uma questão de futuro. Agora eu te pergunto, cabe eu só te informar e você nada fazer? Não, né? Então, quando nós fazemos uma previsão ou te orientamos através do oráculo, é necessário que você faça a sua parte. E a sua parte, ela está exatamente ligada à sua força, à sua concepção de energia para vibrar por aquilo. O tarô, ele não vai te tratar. Por isto, eu tenho um método terapêutico chamado Olus Gaia, que através de terapias, através de outras ferramentas, trabalharmos tudo aquilo que você almeja, seja um trabalho, seja uma conquista, seja a tua prosperidade material, seja a sua condição espiritual, a sua saúde, a sua união familiar, a sua união nos relacionamentos. Então, uma questão jurídica, coisas que vocês me enviam através dessas perguntas, mas que aí eu posso te tratar através da radiestesia, através da magia divina, através de terapias. Então, é um pool de ferramentas totalmente ajustadas, onde eu vou identificar aquilo que você precisa para tratá-lo e tratá-la. Então, você pode entrar em contato através do 11 99118 5320. Este é meu WhatsApp comercial, para que você agende a sua consulta, a sua consultoria dentro deste método, ou também do oráculo. Eu coloquei uma promoção para vocês entre hoje e amanhã. Lá, eu coloquei no Instagram, está no Facebook, consultas de tarô bem em conta por telefone. Então, vale a pena aí você consultar essa divulgação, tá bom? Mais uma pergunta, vamos lá. A Célia Regina Garcia. Se a minha vida vai melhorar financeiramente e no amor. Vamos ver o que sai aqui. Olha, financeiramente eu vejo que há necessidade de movimentação e você sair dos seus bloqueios. As coisas, elas realmente não estão fluindo há algum tempo e você está dentro de a sua caverninha, a sua zona de confronto, na verdade, porque não é confortável estar na sua condição. Então, as cartas pedem um movimento, pede que você saia desse marasmo, né? Dessa posição de vítima que você adotou. Então, para gerar prosperidade é necessário grandes transformações. E a vinda de alguém ainda não está marcada. Você me falou 8 anos de solidão. Solidão depende, né? O nosso ponto de vista. Às vezes antes só do que mal acompanhada, no sentido de se sentir bem estando só. Nem sempre estar acompanhada é estar bem. Então, esteja bem para conseguir atrair alguém. Então, para mim, você está num momento de grandes mudanças internas que já deviam ter acontecido, tá? Então, boa sorte aí, muita força nesse seu processo de grandes transformações, Célia.
Muito bem. Mona Lisa Cristina, futuro no relacionamento. Legal. Olha, as cartas estão me falando que existem algumas questões para serem ajustadas, existem novidades. Esteja ligada no movimento desta relação, nos sinais, na postura. Desencana um pouquinho, não seja uma pessoa tão apegada ou que cobra demais. Às vezes a liberdade faz com que você enxergue melhor o que a pessoa quer contigo. Então é assim que as cartas pedem para você se movimentar. Deixe as coisas fluírem com mais liberdade para você entender como esta relação será, tá bom? Boa sorte. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Boa noite. Thaís Rodrigues Mateus Leite. Conseguirei arrumar um emprego em breve? Nós temos uma carta aqui que está pedindo para você o tudo ou o nada. Vamos embaralhar essa outra aqui que eu estou saindo com as repetidas. A carta do tudo ou nada é você começar meio que com a sua experiência, mas do zero. Para algo novo, para pessoas novas, até para uma profissão diferente. Que tal você usar suas habilidades, criatividade para você alcançar este objetivo? Não é que não exista o trabalho, na verdade é que você ainda não foi na direção dele e este tempo está demarcado, mas para mim é algo muito novo. Vale a pena apostar na sua criatividade, fazendo algo que você goste. E aí você alcança um objetivo bem legal. O breve aqui para mim, ainda até o final do ano. Tá bom? Boa sorte. Fernanda Missfeld. Boa tarde. Gostaria de saber se os planos de minha filha, Carolina Gomes, dará certo. Bem, os planos não diz a respeito do quê? Então, vamos lá. Essa questão de você colocar e muitas vezes ser uma carta direcionada para outro assunto. Vamos ver o que as cartas falam. Vou respeitar. Planos precisam de organização. E as cartas dizem que aqui, quando nós trabalhamos e nós nos colocamos na direção correta daquilo que almejamos, nós vamos em busca. Então, algo mágico ocorre. Então, a magia, ela é trabalhada. Muitas coisas acontecem beneficiando aquele que está fazendo de tudo para alcançar a reta final. Então, para mim, tua filha está no caminho. Tá bom? Boa sorte. Muito bem. Outra pergunta. Enquanto eu embaralho, eu quero fazer um convite para você. Nos dias 26, 27, 28 de outubro, eu estarei levando um grupo para São Tomé das Letras, em Minas Gerais, onde diversas atividades irão ocorrer na natureza e também nos pontos de força que existe nesta cidade que é tão energética, tão mística, tão esotérica. E são dias que antecedem o Halloween, né? O Dia das Bruxas. Então nós faremos atividades maravilhosas na natureza, com os oráculos, vivências, meditações, onde eu irei facilitar muitos destes eventos. E também nós vamos para as cachoeiras, nós vamos fazer os passeios na cidade, ver o pôr do sol. Você quer informações? Então, por favor, 11 9 9118 5320. Eu estou assim, com a Hyper Travel Turismo, que estará nos assessorando dentro desta viagem. Então vai ser um prazer estar contigo no meu grupo
lá para São Tomé das Letras. A próxima pergunta é de Grace Kelly Souza. Obrigada por ter compartilhado. Vamos lá. Você está me perguntando sobre uma audiência de Anésio Hélio, né? E se ele vai ganhar a causa. Vamos ver aí. Dia muito positivo pra gente. Opa, nós temos cartas aqui que falam. Essa carta que saiu aqui do nosso tarô egípcio fala exatamente de questões ligadas à justiça. E o tarô cigano, juntamente com esta vibração, fala que o caminho é de muita retidão, caminho certeiro. Tem que ser algo muito positivo e com grandes provas, porque vocês estão brigando com grandes. E quando nós brigamos com uma instituição, a instituição ela é um rolo compressor, né? Ela passa por cima de qualquer um. Mas aqui existe grandes chances, grandes mesmo. Então, se vocês têm prova, isso tudo já foi colocado no processo, vá com muita força. No dia da audiência, faça aquele ritual que eu sempre ensino para as pessoas com Arcanjo Uriel. Acenda uma vela marrom num prato branco. Você vai colocar todos os dados do processo e as partes. E você vai orar pedindo para Arcanjo Uriel sustentar a justiça divina neste processo. Então, se quiser já começar antes da audiência, melhor ainda. A quarta-feira é o dia ideal e a vela é marrom, ok? Então, faça pedidos, pode ler salmos, o Salmo 30, o Salmo 70, são salmos positivos para estas questões, tá bom? Muito bem. Maria Eunice Guimarães. Quero saber sobre a sua vida amorosa. Vamos ver aqui. As cartas me falam de que está precisando de mais energia, de mais vibração, de um contexto muito mais positivo. Muitas vezes a gente fica em dúvida sobre o que fazer em relação àquilo que nós tanto desejamos no nosso relacionamento. Então as cartas estão falando assim: que tal você ter um pouco mais de força para interagir com aquilo que está por acontecer? Eu te sinto muito perdida na questão do coração. Então, faça uma comunicação consigo mesma, procure saber o que você quer. As energias elas estão fraquíssimas e pede para que você retome uma conduta positiva para você alcançar aí os seus ideais no seu coração, tá? É morrer mesmo com o que você tem hoje, é deixar de existir com o que você tem hoje. E aí, uma nova relação acontecerá, ou uma nova fase, tá bom? Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês que enviaram suas perguntas. Eu, particularmente, estou nos meus momentos finais e quero deixar novamente o meu site e redes sociais. O site é www.soldegaia.com.br. Minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é Kátia de Gaia. E meu YouTube, meu canal, Sol de Gaia. Gente, na próxima semana, novos temas, um novo convidado, um novo oráculo. Estaremos aqui a partir das 18 horas. Tchau, tchau.